Você já leu João 1:1 em grego a partir do Códice Sinaítico? Por que João emprestou termos da filosofia grega como arquê e logos? Será que Deus ali seria um Deus com D minúsculo, como afirmam os testemunhas de Jeová? Se você perdeu o último vídeo que nós iniciamos a exegese completa de João 1:1 a partir do Códice Sinaítico, acesse o perfil e assista lá. Nesse vídeo agora nós vamos continuar de onde paramos. É preciso, no entanto, destacar que nós estamos fazendo essa exegese a partir do Códice Sinaítico pelo fato de que, tanto no texto recebido quanto no texto crítico, as palavras gregas são idênticas. Caso você queira ter acesso às digitalizações deste códice, acesse o site do Dr. Daniel Wallace, www.csntm.org, e lá procure por uncial. Já falei sobre manuscritos unciais aqui no canal, veja lá no perfil. Nós já identificamos quais são os verbos utilizados por João no verso 1, e já traduzimos esses verbos. Logo, o verso que nós temos é o seguinte: na arquê era o logos, e o logos estava com tom theon, e theos era o logos. O que é arquê e logos aqui? O que João está tentando expressar aqui? Bem, arquê e logos são realmente dois termos relacionados à filosofia grega, que ainda estava presente na época de João. Tanto uma tradução de equivalência dinâmica quanto a formal irão traduzir arquê como princípio e logos como verbo ou palavra. Contudo, essas duas palavras significam muito mais do que isso na língua grega, e inclusive João não escolheu essas duas palavras ao acaso. Longe disso, João era um gênio, e usá-las aqui demonstra o seu interesse em entrar na disputa filosófica para responder qual é a origem da vida e do universo. No entanto, tentar traduzir estes dois termos gregos atribuindo uma única palavra em português é muito complicado, para não dizer quase impossível, porque não existe em português uma única palavra que expresse o real significado de arquê e logos. O tradutor, neste caso, vai precisar fazer uma escolha, ou explicar o que significa essa palavra, ou traduzir para uma palavra correspondente, mesmo que não seja essa palavra a mesma. Eu vou ilustrar de outra forma. Eu sou professor de inglês há quase 20 anos, e vira e mexe os meus alunos para falar sobre o final de semana deles, me perguntam: professor, como se diz eu fui a uma chácara? E é nesse momento que o drama da tradução quase impossível acontece. Não existe chácara em inglês, pois a ideia de chácara no Brasil é diferente. Um norte-americano, por exemplo, não tem a cultura de alugar um lugar no campo, geralmente que tem uma piscina, uma churrasqueira, para passar o fim de semana com seus amigos e familiares. Isso é cultura nossa e não internacional. Logo, traduzir a palavra chácara é quase impossível. E se você realmente precisa informar que você foi a uma chácara, você precisará explicar o que é uma chácara na cultura brasileira. Não haverá uma palavra específica para ela neste caso. Se você traduzir essa palavra por farm ou ranch, o receptor da tradução entenderá que você foi numa fazenda de animais com cavalos, vacas e porcos. No entanto, na cultura norte-americana, nem farm nem ranch tem churrasqueira e piscina, e muito menos amigos e familiares para se reunir lá. Consegue entender a dificuldade de algumas palavras? Isso acontece em português também. João, no verso 1, que nós estamos estudando, usou duas palavras que têm um conceito mais complexo por trás, e traduzi-las exigirá um pouco mais do tradutor e também do leitor. O conceito dessas duas palavras vem desde os filósofos pré-socráticos, aqueles que eram conhecidos por estudar os princípios primeiros da natureza, isto é, como tudo começou no universo. Esses filósofos buscavam explicar o que era a arquê, o elemento que estaria presente em todos os momentos da existência de todas as coisas do mundo. O pré-socrático chamado de Tales de Mileto, por exemplo, afirmava que a arquê era água, ou seja, a água seria o elemento presente no mundo em todos os momentos da existência de todas as coisas. Já o pré-socrático Anaximandro de Mileto afirmava que a arquê não podia ser uma substância finita, mas sim algo infinito, algo que difere de tudo que se tem neste mundo. Ele chamava esse elemento infinito de apeiron. Outro pré-socrático, chamado de Xenófanes, dizia que a arquê era a terra. Parmênides de Eleia dizia que nada nasce do nada e nada do que existe se transforma em nada. Para ele, tudo o que existe sempre existiu. Anaximenes de Mileto dizia que arquê
era o ar. Pitágoras afirmava que arquê era o número. Heráclito de Éfeso defendia que arquê era o fogo. Aí vem João, o apóstolo amado, e diz que arquê, o princípio da existência cosmológica, é o logos. Mas espera aí, o que é o logos? Heráclito de Éfeso foi o primeiro a usar o termo logos. Ele se referia a um conceito que seria responsável em conectar o discurso racional à estrutura do mundo. O que ele provavelmente queria dizer é que o logos é a razão, a explicação das leis universais. Ou seja, o logos é a lógica por trás de um argumento. A lógica de Heráclito em relação a arquê era o fogo. João está dizendo que a lógica em relação a arquê é o próprio logos, ou seja, o princípio da existência do mundo não era o fogo, nem a água, nem qualquer outro elemento defendido pelos pré-socráticos. A lógica do princípio da existência do mundo é o próprio logos, que está com Deus desde o começo de tudo e que é o próprio Deus. Ah, Tiago, as testemunhas de Jeová falam que Deus aqui é com D minúsculo. E desde quando testemunha de Jeová tem gabarito para opinar na língua grega? Existem milhares de traduções, mas só eles descobriram algo novo. Só eles viram o que milhares de tradutores e estudiosos da língua grega não viram. Nada vindo dessa seita funciona dentro da crítica textual, séria e responsável. Mas tudo bem, vamos entender o que este texto realmente diz e desmentir os argumentos falaciosos dos defensores da pseudo-tradução do Novo Mundo deles. Mas não agora, no próximo vídeo, onde nós iremos analisar os argumentos que eles usam e ver o que os tradutores e críticos textuais de verdade afirmam sobre este versículo. Até agora nós já temos a seguinte compreensão do versículo. Na arquê, princípio da existência do universo, era o Logos, e o Logos estava com tom theon, e Theos era o Logos. Quem é o Logos? Deus? Jesus? Um Deus com D minúsculo? No próximo vídeo encerraremos esse versículo respondendo a essas perguntas. Não perca. Que Deus te abençoe e até lá.